Falarmos sobre este tema que convidámos Cristina Mota, do movimento Missão Escola Pública. Cristina, bom dia. O que é que isto quer dizer, esta perda de 4.000 alunos e o privado ter mais 3.500? Bom dia, José. Agradeço o convite. Ora, temos de verificar se, primeiro que tudo, contextualizar estes números. Como referiu muito bem, temos cerca de menos 4.000 alunos inscritos na escola, portanto, entre privada e pública, e também entre o continente e as regiões autónomas. Estes 4.191 dizem respeito a 3.495 menos alunos nas regiões autónomas e 696 no continente. Portanto, temos aqui, relativamente ao continente, um número muito pouco significativo. E quando vamos olhar com mais detalhe, verificamos, e como o José já referiu e muito bem, que temos mais 3.500 alunos na escola privada. E há também aqui um número que eu gostava de chamar a atenção, que são estes 4.572, e aqui sim temos um decréscimo muito significativo que diz respeito ao ensino de adultos. Deveremos estar aqui já num alerta relativamente ao ensino noturno, que está a ser abolido em muitas escolas devido à falta de professores. Portanto, o que nós temos aqui... O ensino noturno que era fundamental para as pessoas que querem estudar e que trabalham, por exemplo, não é? Exatamente, e também para combatermos os níveis de literacia que têm vindo a decair nos últimos anos. Portanto, temos aqui dados que deverão alertar não para a diminuição de alunos nos próximos anos, até porque temos previsões que realmente existirá cerca de 5% de menos alunos na escola. No entanto, não será para já. Aliás, para 2025 temos um aumento que está previsto. Portanto, o que está aqui a acontecer é que estes alunos, relativamente ao ensino de adultos, não se estão a conseguir inscrever, tal como também os alunos no pré-escolar não estão a conseguir encontrar vagas. Mas esta redução também é mais notória no secundário, não é? Sim, ela é mais notória no secundário, com menos 6.466, mas em contrapartida temos um aumento no básico, que vai implicar que para o ano teremos um maior número no secundário. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que este número não é significativo em termos do número de alunos que nós temos. Nós iremos ter certamente um decréscimo na próxima década, relativo, portanto, também aqui aos ciclos migratórios, mas que por enquanto ainda não se está a fazer sentir, como muito provavelmente este ano letivo a ter mais alunos. Agora, o que está aqui que nos deve chamar a atenção são estes 4.000 adultos que não se inscreveram este ano e também aqui a passagem do ensino público para o ensino privado. E temos aqui o reflexo da escola que nós temos hoje em dia com falta de professores. E ao contrário do que o Sr. Ministro diz, não é o que a Missão Escola Pública ou os sindicatos vêm a referir da falta de professores e das condições em que se encontra a escola pública que está a fazer migrar estes alunos para o ensino privado. São sim as condições que os pais não encontram, e quando nós estamos neste momento, depois de um mês de aulas com 1.000 horários por preencher, números indicados pelo Sr. Ministro, quando nós temos, ao contrário do que o Sr. Ministro diz, turmas em casa sem conseguirem ter professor, então sim, são os motivos que levam a esta migração de alunos. E é por isso que a Cristina diz que esta redução afeta mais as escolas públicas, é nesse sentido. Sim, exatamente. A minha pergunta era porquê é que a falta de alunos afeta as escolas públicas? Porque eles para já uns estão a migrar e porque, por enquanto, ela não é significativa. Esta falta de alunos não está. O que falta nas escolas são os professores. E relativamente a estas questões, e era para aqui que eu gostaria de conduzir a conversa, não necessariamente para os menos 4.000 alunos que são indicados em manchetes de jornais que vêm de algum modo aqui desviar a atenção, eu chamo a atenção, por exemplo, para este gráfico que está num outro estudo também da Direção-Geral das Estatísticas para a Educação e que diz respeito ao decréscimo do número de professores que nós teremos nos próximos anos, na próxima década, se nada for feito. E no que diz respeito a estes números, nós temos previstos menos 1/3 dos professores porque se vão reformar. E este estudo não inclui as reformas antecipadas. Este estudo é feito por quem? Portanto, é da nova BSE, portanto, que também colaborou com a Direção-Geral das Estatísticas para a Educação. Mas no que diz respeito às reformas, e nós temos, nos últimos tempos, tido notícias que referem que temos mais 19% de reformas antecipadas, era muito interessante saber destas quantas são de professores, o que neste momento dá cerca de 25% do total das reformas, nós temos reformas antecipadas. E este estudo que prevê este decréscimo dos professores não tem atenção
atenção este dado e que era muito interessante até para nós podermos ter uma ideia do impacto financeiro que as reformas antecipadas estão a ter e no que diz respeito ao Orçamento de Estado, efetivamente, qual vai ser o investimento em salários, em educação. E com isto, o que eu quero também chamar a atenção é... Mas chame rápido que eu queria colocar questões. Certíssimo, José. Estou cá para responder. Não, acabe, mas conclua, Pronto. conclua. Relativamente aos números indicados pelo Sr. Ministro, no que diz respeito aos 1000 horários que estão por preencher, o Sr. Ministro disse que não quer dizer que os alunos não estejam sem aulas. Pois não, até porque os alunos não têm uma só disciplina e muitos destes horários dizem respeito a uma só disciplina. Na verdade, não têm aqueles professores. Exatamente. E esse é que é o facto. Exatamente. E aí eu pergunto-lhe, Cristina, quantos professores faltam, na verdade, para que o ensino português passe a ser, de palavras minhas, um ensino normal? Ora, ainda bem que coloca essa pergunta, que por acaso também tenho aqui um gráfico que lhe poderá dar a resposta. Ora, nós precisamos formar até 2034 20 mil novos professores só no terceiro ciclo e do ensino secundário. Isso implica nós termos cerca de 3.800 professores a terem de ser formados todos os anos. E, portanto, nós temos, neste momento, de ter medidas estruturais eficazes que chamem para o ensino novos professores e que façam, como eu disse há pouco, não se reformem antecipadamente aqueles que se encontram no E sistema. o que eu lhe ia perguntar é se temos condições para formar 3.800 professores por ano e se a sua resposta for positiva, porque é que não o fazemos? Quais são os motivos? Neste momento não temos. Não temos. Não temos porque não temos vagas abertas para isso. Portanto, neste momento, e por acaso no dia em que este estudo Tem tudo a foi ver com apresentado... orçamentos, não é? Com dinheiro. Tem a ver com vontade política, julgo eu, acima de tudo. Até porque o orçamento, quando se traduz em milhões, são milhões que depois na prática não são executados. E nós temos de decidir o que é que queremos efetivamente para o nosso país. E enquanto nós tivermos o investimento na educação a decair, como tem acontecido desde 2011, temos neste momento cerca de 4,3 pontos percentuais do produto interno bruto destinados à educação. No entanto, destes nem todos são executados. Temos 5 para a defesa. Exatamente. Previstos, não é? Portanto, efetivamente, nós precisamos aqui de condições e, acima de tudo, temos de alterar o discurso do Ministro e que ele encare efetivamente o problema que tem em mãos e não camuflar como tem feito nos últimos tempos. Temos que terminar, Cristina, mas apelo à sua capacidade de síntese. 20 segundos, por favor, temos mesmo que ir para intervalo daqui a pouco. Quando é que acha que o problema da educação está resolvido em Portugal? Quando as políticas educativas mudarem. E quando nós, de facto, investirmos, quando nós, de facto, conseguirmos ter uma carreira atrativa para os professores e não emendarmos com pensos rápidos o que está a acontecer a cada momento. Portanto, o que falta um plano de fundo, aumentos salariais, primeiro que tudo, é preciso nós termos melhores condições de trabalho, diminuindo a burocracia e, portanto, é preciso desde já iniciarmos as negociações relativas ao Estatuto da Carreira Docente e nós estamos curiosos para saber se o Sr. Ministro da Educação terá a sua primeira reunião na Assembleia Municipal em Braga ou se irá primeiro reunir com os sindicatos, que neste momento seria o mais importante para revertermos esta situação. Muito bem, vamos ter que aguardar. Muito obrigado pelas suas explicações, pelos números também que são importantes e votos de um bom domingo. Obrigada, igualmente. Obrigado.